E nós abriremos a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 56. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Amém. Irmãos, nós temos uma vida muito corrida, não é? Todos nós. E a cidade de São Paulo, ela deixa a vida um pouquinho mais corrida. Porque a gente demora para chegar no trabalho, a gente demora para voltar do trabalho. A gente tem uma correria gigantesca, porque a gente tem os nossos filhos, a nossa escola, as nossas faculdades, a gente tem uma vida. E essa vida, esse dia a dia, a vida nesse mundo, muitas vezes faz com que a gente se esqueça e pare de engrandecer a Deus como Ele merece. Tem pessoas que acham que elas precisam esperar chegar no domingo à noite, que é o horário do culto, para engrandecer a Deus. Às vezes a gente limita o nosso momento de adoração e de exaltação a Deus ao culto. Tem gente que limita inclusive a leitura da palavra. É porque hoje em dia a gente tem celular a gente tem Bíblia no celular, né? Aqui eu estou com celular, eu estou com tablet, a Bíblia não está aqui não, quer dizer, está aqui, né? No celular e no tablet, mas a de papel não. Mas se você vai lembrar, antes de chegar toda essa facilitação de Bíblia em tablet, em celular, enfim, as pessoas tinham crentes que deixavam a Bíblia na igreja, lembra disso? Sabe o povo que é crente há mais tempo? Você chega na igreja e o banco do irmão já está marcado lá com a Bíblia. Já viu isso? Porque eu já. Tinha umas Bíblias aqui na igreja, de papel, porque a gente também usa, né? Eu até prefiro que os irmãos usem a de papel, por quê? Porque o meu celular eu coloco no silencioso. Agora o seu, será que você coloca? Será que na hora que você está no culto aí, não fica chegando as mensagens e você dando uma olhadinha? Então o meu está aqui na frente com a Bíblia, o meu tablet, mas está tudo no silencioso. Eu vou até conferir para não dar erro. Tá mesmo, porque vai que toca. Nossa, o pastor mentiu. Não, estava já. Estava aqui dando aquela conferida. Mas eu procuro chegar ao momento do culto e usar e pôr no silencioso. Então eu prefiro que os irmãos usem no papel. Óbvio, se botar no silencioso está tudo bem, mas eu prefiro que os irmãos usem, porque chega aquela notificação, você fica tentado a dar aquela olhadinha. Mas tem gente que até lê a palavra, não lê em casa, deixa para o momento do culto, deixa para a hora que está na igreja. Aqueles irmãozinhos que deixavam a Bíblia aqui. E eu esses dias encontrei, como eu estava falando, algumas Bíblias aqui, umas 7 Bíblias. Aí eu coloquei ali no fundo e calculei, se em 15 dias não aparecer o dono ali, ou não tirar da igreja, eu vou doar as Bíblias. Eu não sei se era de alguém, mas algumas eu doei. Tem tanta gente precisando de Bíblia, né? E tem gente largando a Bíblia na igreja. Aí fica a minha pergunta: será que lê? Até agora ninguém me procurou pedindo Bíblia não. Até agora devia não ser de ninguém mesmo. Mas a grande questão é o seguinte, irmãos: a gente deixa algumas coisas só para o domingo à noite. Ler a Bíblia no domingo à noite, exaltar a Deus no domingo à noite. Eu vou fazer isso lá no culto. E aí tem dia que a gente chega no culto meio jururu, não é? Em que tudo à nossa volta chama a nossa atenção, menos a palavra, menos a exaltação, menos a adoração. Tem dia que a gente chega no cansado, fala a verdade. Sabe aquela semana corrida, difícil, agitada?
Aí a gente chega às vezes na igreja, no culto, cansado. Aí eu fico vendo aqui os irmãos às vezes dando um cochilinho, né? A Wanda semana passada, eu vou falar, Wanda, vou falar. Semana passada a Wanda disse para mim assim, passou ali na porta, ela falou: hoje eu não tomei o remédio, pastor, para não me dar sono, porque o remédio me derruba. Falei: tá, hoje não tomou também? Aí ó, tá ali. Aí por quê? Que acontecia? A Wanda às vezes tomava o remédio, ficava com muito sono, né, Wanda? E aí chegava ali na porta: ô pastor, desculpa, teve uns momentos que eu não resisti, né? E pedia desculpa. Aí agora ela não está tomando o remédio. Olha que serva fiel na palavra, né, Wanda? Daí sem o remédio para não dar sono. Mas a verdade, irmãos, é que muitas vezes a gente deixa para fazer as coisas só no culto, mas a vida do cristão não pode ser uma vida só do culto, religiosa. A gente tem que exaltar a Deus, engrandecer a Deus em todo lugar, em todo tempo, sempre. A gente tem que acordar, irmãos, e pensar: como eu engrandeço a Deus agora? Como eu faço desse dia, desse presente de Deus na minha vida, para exaltar a Deus de fato? Você às vezes acorda e já pega no celular, não é assim? Às vezes acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular, e não é para ler a Bíblia não. É para ver as mensagens do WhatsApp, é para ver o Instagram, é para ver as notificações. Quando na verdade a primeira coisa que nós deveríamos fazer ao abrir os nossos olhos é perguntar: Deus, como eu exalto ao Senhor hoje? Ore a Deus, fale com o Pai, durma com a Bíblia do lado, coloca a Bíblia perto de você, tira o celular e coloca a Bíblia. E quando você acordar, leia a Bíblia, exalte ao Senhor. E você pode exaltar a Deus, porque nós estamos lendo aqui um cântico que está cheio de informações do Antigo Testamento, cheio de lembranças do que Deus fez. Cânticos que fazem, um cântico que faz referência aos Salmos, que faz referência ao cântico de Ana. E eu queria te perguntar: qual foi a última vez que você exaltou a Deus com a própria palavra dEle? Em que você, enquanto falava, enquanto exaltava a Deus, exaltava o Pai com a Bíblia, com os Salmos. Esse é um louvor que tem uma linguagem veterotestamentária. Maria está contemplando as misericórdias do Senhor, e isso faz com que ela louve. Maria está contemplando os feitos de Deus. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, não nos faltam motivos para exaltar a Deus. Ela engrandece ao Senhor nos versos 46 a 48, pelos feitos do Senhor, pelo que Deus fez. Qual foi a última vez que você acordou? Ou antes de dormir, melhor, eu acho que esse aqui antes de dormir é melhor. Sabe, pegar 30 minutinhos antes de dormir. Qual foi aquele momento em que você pegou os seus 30 minutinhos antes de dormir e exaltou a Deus pelos feitos dele naquele dia? Porque hoje já são o quê? 7h50. Deus já fez muita coisa na sua vida? Tem muitos feitos de Deus para contar. Até porque as pessoas ficam achando que a gente só vai exaltar a Deus quando tiver grandes milagres na nossa vida, grandes acontecimentos. Não, irmãos, o dia a dia, o cotidiano. No café da manhã, no almoço, no abraço do seu filho, no abraço da sua esposa, do seu marido, no alimento que você come. Em tudo isso há exaltação, ou pelo menos deveria haver exaltação, e a gente tem que terminar o dia e olhar para trás e louvar a Deus, e engrandecer a Deus, dizendo: Pai, te exalto porque o Senhor me sustentou no dia de hoje. Qual foi a última vez que você foi dormir e olhou para trás e engrandeceu? Porque normalmente a gente termina o dia assim: faltou tanta coisa para fazer hoje, né?
Ah, eu tinha isso, eu tinha aquilo, agitado. Às vezes a gente vai botar a cabeça no travesseiro e nem consegue dormir, porque a nossa mente só fica pensando no que nos falta, no que falta fazer no dia de amanhã, quando na verdade nós deveríamos acalmar o nosso coração, olhar para trás e dizer: Deus, obrigado. Eu vivi mais um dia, eu te exaltei mais um dia, eu trabalhei mais um dia. Deus, obrigado. Eu te exalto, eu te magnifico. Que é o que Maria está fazendo aqui. Ela está olhando para a história de Israel, ela está olhando para as promessas de Deus, ela está olhando para os feitos do Senhor e ela está engrandecendo. Maria está grata ao Senhor pelo que o Senhor fizera. Magnifica minha alma ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É uma expressão que mostra alegria, entusiasmo no Senhor. Qual foi a última vez que você chorou exaltando a Deus? Que você colocou o seu joelho no chão, começou a se lembrar de quem Deus é e do que Deus fez, e exaltou a Deus? Chorou? Se alegrou? Maria está usando uma expressão aqui que mostra um grande entusiasmo no Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Minha alma, magnifica minha alma no Senhor. E alma e espírito é a mesma coisa, irmãos. Essa repetição aqui é uma repetição que demonstra entusiasmo. E talvez você tenha chegado nesse culto aqui já cansado, sem entusiasmo nenhum. E eu sou presbiteriano, irmãos, fiquem tranquilos. Sou presbiteriano, graças ao bom Deus, e nós temos uma liturgia mais calma, e está tudo bem, é assim mesmo. Glória a Deus por isso. Eu acho que eu não me acostumaria com a liturgia em que o pessoal está de forma mais agitada, para não ofender os irmãos, né? Eu acho que eu não me acostumaria, eu teria dificuldade. Mas isso não significa que o fato de sermos calmos e termos uma liturgia mais calma, não deve haver no nosso coração, na nossa vida, entusiasmo no Senhor, alegria, entusiasmo em Deus, exaltando a Deus pelo que Ele fez na sua vida, porque Ele fez muito. Ele fez muito, irmãos. E não é porque Ele não fez algo, não é porque te falta algo que você quer, que Ele não é digno de exaltação. Até o fato dEle te dar nãos às vezes, e muitas vezes Ele nos diz não, faz parte do processo de Deus na nossa vida, moldando e trabalhando o nosso coração. Maria chama o Senhor de meu Salvador. E há dois sentidos possíveis, né? Salvador no sentido de livrar de algum mal ou problema, ou Salvador no sentido de libertar da escravidão do pecado. E a gente sabe que Maria é filha de Deus e devotada ao Senhor. Maria sabe que foi libertada do pecado. Maria é uma pecadora como nós e se deleita em Deus também por causa da sua salvação. Maria, irmãos, é um instrumento de Deus, mas ela também é alvo de salvação. Ela não é santa no sentido católico. Ela é santa no sentido de separada pelo Senhor, como eu sou santo e como você é santo. Ela não é diferente de nós no aspecto da salvação. Ela é diferente de nós no sentido de, não sei se diferente, mas privilegiada, acho que é a melhor palavra, porque ela foi usada pelo Senhor para que o Salvador viesse a este mundo, mas isso não a torna menos pecadora e carecente da salvação em Jesus. E ela mesma expressa isso aqui. Um coração alegre, irmãos. Um coração exultante olha para o Senhor e se alegra no Senhor. Agora me diz aqui, ou pensa um pouquinho.
Será que seu coração no dia de hoje está mais cheio de satisfação ou de insatisfação? Será que você passou o dia hoje pensando mais em coisas que te faltaram ou exaltando a Deus pelo que Ele te deu? Para pensar um pouquinho. Você passou o dia falando mais de coisas que não tem na sua vida ou agradecendo e exaltando a Deus pelo que Ele te deu? Essa roupa que você está vestida aí, quem foi que deu para você? O alimento que você comeu hoje, o perfuminho que você passou, os seus filhos, sua família, sua igreja, quem foi que deu tudo isso para você? Hoje eu estava comendo o almoço, terminei o almoço, olhei para o irmão do lado e falei assim: estava tão bom que eu quero até dormir de felicidade. Sabe aquele soninho maravilhoso de satisfação, assim, oh Deus, obrigado Senhor, eu comi, nossa, obrigado Jesus. E a gente tem que ser assim, irmãos. A comida do dia a dia, do alimento, o almoço, parar e exaltar a Deus, estar alegre, porque eu tinha uma comida hoje dada pelo Senhor, e eu falei que eu estava tão feliz que eu queria te dormir, porque quando você come bem, fala a verdade, termina de comer, o que acontece com a gente? Não, aquele soninho da felicidade, não é? Mas não deu tempo não, de ter o soninho da felicidade. Quer dizer, não deu depois do almoço. Aí fui para minha correria, agitação, aí fui deitei. Falei, vou deitar 40 minutos. O celular despertou 40 minutos depois. O que eu fiz? Desliguei. E aí acordei com os gritos da Dai. Eu posso ir! Eu posso... A Dai está ali atrás. Eu posso ir! Eu estou saindo da... E eu, meu Deus, onde eu estou? Quem sou eu? Para onde eu tenho que ir? Desesperado. Aí ela veio na frente, eu fui resolver outras coisinhas e vim para a igreja. Mas a gente tem que ter uma vida alegre diante do Senhor, pelas mínimas coisas. E às vezes a gente está querendo exaltar a Deus ou ter uma vida alegre, esperando que grandes coisas aconteçam na nossa vida. Exaltar a Deus só... Irmãos, sabe aquele dia do casamento? Eu tive um casamento bem bonito, graças a Deus, né? Eu sei que tem momentos e momentos, pessoas e pessoas, mas nós fizemos há 10 anos atrás, 10 anos de casado. E nós fizemos há 10 anos atrás um casamento bonito para a glória do Senhor e pela graça dEle. Mas o casamento, irmãos, é aquele dia. Sabe aquela coisa, aquela festa, aquele momento gigante, aquela coisa que você gasta horrores, né? Gasta um absurdo. Misericórdia, Senhor. Damaris casou tem 2 anos, né? Está se recuperando até hoje, né, Ivan? Brincadeira. Acho que tem 2 anos casado, né? Vai fazer 2? Tem aqueles momentos de festa. Irmãos, é um momento. Porque na verdade, exaltar a Deus naquele momento de festa, de alegria, é muito fácil. Agora o dia seguinte é que é a batalha. O dia seguinte é que começa a batalha de fato. E é aí nesses momentos da batalha, do dia a dia, é que a gente tem que se alegrar em Deus e exaltá-lo. Pelos grandes e pelas coisas do dia a dia. E aí ela magnifica, ela engrandece ao Senhor a partir do versículo 49, pelo que Ele é. Por isso que eu perguntei para você na liturgia, qual foi a última vez que você exaltou a Deus pelo que Ele é? Ela faz referência ao Salmo 71, no cântico. Abre lá, Salmo 71, versículo 19. Salmo 71, verso 19, leiamos juntos. Ora,
A tua justiça, ó Deus, ela faz referência a esse salmo e também fala da misericórdia do Senhor, parafraseando o Salmo 103, versículo 17. Vamos lá, Salmo 103, que foi o salmo que nós lemos no culto, na liturgia. Salmo 103, versículo 17. Leiamos juntos. Mas a misericórdia do Senhor mais uma vez, mas a misericórdia do Senhor o Senhor é misericordioso, o Senhor é justo. E a gente precisa ter o nosso coração em Deus e no que Ele é. O fato de que a misericórdia do Senhor de alguma forma se estende do que chamamos de a graça comum dentro da vida dos homens em geral, que também desfrutam da misericórdia do Senhor de uma forma diferente dentro da graça comum, não diminui a misericórdia que nós temos diante do Pai dia a dia, e como diz a palavra, que se renova a cada manhã. Ela está contemplando quem Deus é. Eu disse hoje que eu ia pregar, eu falei para quem? Acho que foi para o presbítero Hélio, né? Nossa, estava esperando a oportunidade de falar. Só porque é presbítero agora. Depois a gente acostuma. Mas eu estava falando para ele que eu ia pregar pouco hoje. Mas eu acho que não vai, viu? Já estou desfazendo aqui a minha palavra hoje. Vamos lá, irmãos, versos 51 a 53, leiamos juntos. Volta lá, para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 51 a 53. Leiamos juntos. Agiu com seu braço valorosamente, até os 53. O fato de Deus ser misericordioso não significa que esse Deus também não é severo e justo. Ela fala do braço do Senhor. Eu não estou falando de severidade, irmãos, em relação aos crentes. Eu estou falando de severidade em relação ao pecado. Deus não compactua com o pecado, nem dos ímpios, nem dos crentes. Mas a grande diferença é que o servo do Senhor, ele tem o privilégio e a oportunidade de botar o joelho no chão, se arrepender e clamar pelo perdão do Senhor, ser ouvido por Deus. Mas esse texto traz a ideia de um Deus que tem todo o poder. Ele pode salvar, Ele pode sustentar, Ele pode apoiar, Ele pode dispersar, Ele pode abater, Ele pode expulsar. Ela coloca as bênçãos que o povo de Deus recebeu em contraste com o castigo recebido pelos ímpios. De um lado estão os arrogantes, os poderosos, os ricos; do outro lado, os humildes, os famintos. E ela mostra que a palavra do Senhor está nos mostrando que aqueles que se alimentam em seu coração de pensamentos soberbos foram dispersados pelo Senhor. O coração é o centro das nossas emoções, é o centro dos nossos sentimentos, é o centro da nossa vontade. E há muita gente arrogante, recebendo o castigo do Senhor, por falta de arrependimento,
mas ao mesmo tempo ela se lembra dos feitos de Deus na vida do povo, da igreja do Senhor. Aqueles que foram humildes, que dependeram do Senhor, receberam a graça abundante do Senhor, e a gente tem na palavra inúmeros exemplos. A gente tem Moisés, Josué, Gideão, Ruth, Ana, Davi, Isaías, Jeremias, e eu poderia seguir falando aqui. E nós, irmãos, também somos servos do mesmo Deus. Temos um chamado do Senhor, temos uma missão que Deus nos deu, e nós podemos cumpri-la em exaltação a Deus, obedecendo ao Pai e deixando a arrogância de lado, até porque a arrogância não faz parte, ou não deve fazer parte da vida do cristão. E ao final, Maria magnifica e engrandece ao Senhor por sua aliança. Nós somos o povo da aliança, né, irmãos? O Senhor fez uma aliança conosco. Percebe como você é agraciado? Percebe como você é alguém que tem muito, merece pouco, merece o pior, a verdade é essa. Nós, como seres humanos, falhos, pecadores, mas não, nós não temos o pior. Nós temos o melhor. Um Deus que fez uma aliança comigo e contigo. Ela fala do socorro do Senhor à luz das suas promessas. Deus fez promessas e Ele cumpre cada uma delas. Ela lembra que o Senhor é o Deus que fez uma aliança com o seu povo. O Senhor é compassivo e misericordioso com o seu servo. Essa aqui é uma palavra amável, que também pode ser traduzida por seu filho, seu servo, seu filho. Assim como no passado, Deus socorreu Israel tantas vezes. Quando Israel estava em angústia, Ele faz agora. Ele fez em relação à vinda do Messias, e Ele faz em relação à minha e à sua vida, porque Ele continua cuidando de nós, consolando o nosso coração e sustentando a nossa vida. A promessa do pacto ainda está em vigor. E é com base nesta promessa que nós presbiterianos batizamos os nossos filhos. Batizamos os nossos filhos porque entendemos que somos o povo da aliança. E a base da doutrina do batismo infantil se encontra na aliança que Deus fez comigo e com a minha família. Deus está fazendo grandes coisas, como continuação de tudo o que Ele já fazia pelo povo dele. E Ele vai continuar fazendo até a eternidade. Eu acho que eu consegui, Hélio. Mas a verdade, irmãos, é que a vida do cristão é uma vida de exaltação. Quando acordamos, quando dormimos, enquanto vivemos. A gente exalta a Deus pelo que Ele fez, e Ele fez muito por você. A gente exalta a Deus pelo que Ele é, e Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus digno. A gente exalta a Deus pela aliança que Ele fez comigo e contigo. A gente exalta a Deus porque a justiça do Senhor se cumpre. E os ímpios, os arrogantes, não ficarão impunes. E todas essas coisas devem ser motivo de exaltação. E aqui eu pergunto para você: você chegou como aqui hoje? Disposto a exaltar a Deus de fato? Ou a cumprir mais um momento de religiosidade? Pois que esse momento seja sim um momento de exaltação, mas que a sua vida seja uma vida de exaltação. O tempo inteiro, independente do que passemos, exaltemos ao Todo-Poderoso.
Amém.